Fala galera, beleza? Aqui é Ian Oliveira, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos aprender sobre a função soma-c, ou seja, é uma função de soma, ela vai somar um valor normal, porém com um critério, né? Então aqui eu usei a mesma tabelinha que nós aprendemos na nossa primeira aula aqui do canal, que foi a aula da função soma, né? Eu peguei a mesma tabela. Eu só mudei aqui o nosso total. Por quê? Eu quero saber ainda o total de vendas, porém da cidade de São Paulo apenas. E depois eu quero saber o total de vendas da cidade Rio de Janeiro, né? Das filiais São Paulo e filial Rio de Janeiro, certo? Ou seja, se a gente fosse fazer isso na mão, seria meio complicado, né? Independente se eu usasse apenas igual e fosse clicando nas células e dando mais e clicando nas células, ou se eu digitasse a função soma, né, e fosse clicando, dava ponto e vírgula, clicando, ponto e vírgula, né, e sempre verificando se a filial aqui fosse São Paulo, ó, o próximo aqui é Rio de Janeiro, então eu vou pular, ó, aqui é São Paulo, ponto e vírgula. Imagine como que isso seria complicado de fazer em uma planilha grande, uma planilha muito comprida, ou até mesmo em planilhas que têm lançamentos diários, né? Porque aqui a nossa planilha ela é estática, né? A gente não vai fazer lançamentos aqui no futuro. Mas se for uma planilha onde todo dia existe lançamento nela, ou todo mês, né? As informações aqui continuam correndo, não vale a pena fazer isso, porque daí toda vez tem que abrir a planilha e refazer todos os cálculos, né? Então pensando nisso, nós podemos fazer a função soma-c, ou seja, some para mim a coluna valor total se a filial for São Paulo. Depois a mesma coisa, só que a filial vai ser Rio de Janeiro, tá? Então a gente pode vir aqui no nosso primeiro total, que vai ser o de São Paulo, colocar igual e digitar soma-c, ou seja, soma se for São Paulo, né? Ele primeiro pergunta para a gente o intervalo. O intervalo do quê? É o intervalo da onde está o meu critério, ou seja, aonde está a coluna da informação que eu quero que ele use como critério para poder somar a coluna de valor total depois. Bom, a coluna que contém a filial São Paulo é a minha coluna A aqui, certo? Então eu posso selecionar ela aqui, ó, do A1 ao A15. Se vocês preferirem, vocês podem clicar aqui em cima do A para selecionar até a última célula do Excel. Isso valeria mais a pena aí se a planilha tivesse lançamentos diários ou mensais, né? Uma planilha contínua. No nosso caso, nossa planilha não é, então não precisa. Eu posso selecionar apenas essas células aqui que contêm as informações. Então o intervalo é isso, é aqui que contém a informação do meu critério. Terminei de selecionar, dou ponto e vírgula. Aí ele vai passar para o segundo argumento, que é o argumento critério. Nesse argumento ele pergunta qual é o critério que ele vai utilizar para poder somar a coluna de valor total. Eu poderia informar o critério de duas formas para ele. A primeira forma é eu falar que o critério para ele somar é São Paulo. Então o que eu faço? Eu abro aspas e digito São Paulo, né? Certo? Aí eu fecho minhas aspas. Por que eu tenho que colocar entre aspas, tá? Tudo o que for texto e que a gente tem que digitar dentro de uma função tem que estar entre aspas para o Excel entender que aquilo é um texto. Se eu não colocar aspas, ele pode pensar que eu estou procurando uma função. E não existe uma função chamada São Paulo dentro do Excel. Então ele não vai encontrar essa função dentro do Excel e vai retornar um erro para a gente falando que não existe esse argumento que a gente colocou. Então, como é um texto e eu estou informando para ele que o critério daquele intervalo é o texto São Paulo, eu tenho que colocar entre aspas ali, certo? Digitei São Paulo entre aspas, ponto e vírgula. Agora ele pergunta para a gente o intervalo da soma, ou seja, aonde está a coluna que ele vai tirar a soma, que ele vai somar e retornar para a gente. É a nossa coluna F, ó, do F1 ao F15. Lembrando que se aqui eu selecionei do A1 ao A15, aqui a quantidade de linhas tem que ser a mesma, tá? Se por um acaso aqui vocês clicaram na coluna A porque selecionaram todas as células,
aqui também tem que selecionar, ok? A quantidade de células das duas colunas tem que ser iguais, certo? Terminei de selecionar, fecho meu parênteses e dou um Enter. Olha lá, R$ 120.350,40, certo? Então, a nossa filial de São Paulo fez essa quantidade de vendas. Agora aqui no Rio de Janeiro, eu poderia fazer exatamente a mesma coisa. Digitar igual soma C, abro meu parênteses e ele vai pedir para a gente intervalo, depois critério, depois o intervalo da soma. O intervalo continua sendo o mesmo, certo? Continua sendo a nossa coluna de filial, então do A1 ao A15, ok? Ponto e vírgula. Agora o critério. Eu poderia fazer igual eu fiz em cima, ó. Abrir aspas e digitar Rio de Janeiro. Fecho aspas. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas eu posso facilitar. Ao invés de eu abrir aspas e digitar o meu critério, eu posso clicar na célula aqui do lado, onde está escrito já Rio de Janeiro. Ele vai entender que eu estou selecionando o texto Rio de Janeiro e vai procurar essa informação aqui na coluna de filial. Tá? Funciona da mesma forma. Só que existe uma coisa que vocês precisam prestar atenção, independente se vocês vão abrir aspas e digitar o critério, ou se vocês vão clicar numa célula que contém um critério, tá? Qual que é? Vocês precisam verificar se está escrito corretamente, ou seja, se São Paulo, aqui na minha coluna de filial, tem acento, o de vocês aqui dentro, né, da função, também tem que ter o acento, certo? Se não tiver o acento, ele não vai encontrar, ele vai dar erro, vai falar que esse critério não existe, ok? Se São Paulo está separado por um espaço, né? São, espaço, Paulo, dentro da função tem que estar com espaço também. Seja dentro da aspas, onde vocês estão escrevendo, ou dentro da célula que vocês clicaram, certo? A única coisa, pessoal, que não interfere é se a letra está maiúscula ou minúscula, tá? Se São Paulo, aqui na minha tabela de filial, tiver tudo maiúsculo, e eu vim aqui escrever São Paulo tudo minúsculo, não tem problema. Ele vai encontrar e vai retornar. Porém, se um espaço a mais estiver digitado, ele já vai dar erro. Se um acento errado estiver digitado, ele vai dar erro, tá? Então essa forma aqui que eu vou fazer no Rio de Janeiro é uma forma boa. Você clica em cima de uma célula que está escrito critério e ele vai retornar. Mas verifiquem se ela está escrita igual está na planilha de vocês. Tá? Se não tiver, vocês têm que digitar da mesma forma, ok? O mesmo vale para se caso vocês decidirem abrir aspas e digitar o texto, ok? Terminei aqui, ó, cliquei no meu H4, que é onde está a informação do critério, ponto e vírgula, intervalo da soma, ou seja, a nossa coluna F aqui, o valor total. Terminei de selecionar, fecho meu parênteses e dou um Enter. Olha lá, R$ 90.476. Certo? Então é isso, galera. Essa foi a função soma C, ou seja, some para mim um intervalo, uma matriz, uma coluna com o critério de, no nosso caso, some o valor total com o critério de a filial ser São Paulo e depois Rio de Janeiro. Beleza? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar e, se possível, comentar aí o que vocês gostariam que eu ensinasse aqui no canal num próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês e até a próxima.